salve, galera! Eita, nós! Esse é o Bambu Lascado. Que alegria estar aqui com vocês novamente, pessoal. Eita, nós! Depois de ter mudado, ainda estou no processo de organizar as coisas. Tem até um quadro de cabeça para baixo aqui, ó. A minha esposa só posicionou os quadros. Depois a gente vai corrigir as fotos. Bora, 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 bora! Tchau! Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um 459. A galera que acorda antes do sol, dá pressão no sol, galera do TTT. Já escreve assim, ó, bora tocar terror na terra, bora lascar o bambu na terra. Só vamos, só vamos, só vamos. Cadê essa galera? Vocês estão meio borocochô hoje? Bora, 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 bora. Só vamos, só vamos, só vamos. Cadê essa galera? Essa galera tá meio fraca, cadê vocês? Bora, TTT. Ó, Tubigan na área. Que massa. Só vamos. Fala, Jorge. O Jorge tem todas, não perde uma. Everton Abreu, um abraço. Rafa. Fala, Rafael. Tamo junto, mano. Já fala de onde que você tá. Já escreve aí a cidade, o país que você está. Bora, galera. Vocês estão meio borocochôzinho hoje? O que foi? Hã? Eita, nós. Bora, 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 bora lascar o bambu. Eita, nós. Ó, para você que não me conhece, prazer. Meu nome é Felipe Fernandes. Eu sou o líder da plataforma global na Alemanha. Exatamente, está aqui, ó, Felipe Fernandes. Inclusive, se você quiser me seguir também, era para ser aqui, @Felipe Fernandes. Mas você vai me achar aí no Instagram. Tem também o canal do YouTube, Felipe Fernandes. E hoje nós vamos lascar o bambu aqui. Galera da Bélgica, presente na área, Belo Horizonte, Governador Valadares, Floripa, bom dia para todo mundo, São Paulo, bora lascar o bambu, bora, Ceabra, Bahia, show de bola, bom dia, Iuzete, só vamos, São Luís, Maranhão, bora, São Paulo, Lagoa Santa, bora galera, só vamos, galera de Angola, um beijo no coração, Curitiba, Fortaleza, Conceição do Pará, eita, nós, Aparecida de Goiânia, um beijo para os meus conterrâneos do Goiás. Também sou goiano, de Goiânia. Só vamos, só vamos, só vamos, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um 459. Eu espero que você esteja bem. E aperta o cintos e vamos lá. Vamos trocar uma reflexão, vamos trocar uma ideia. E nada melhor do que a gente poder falar um pouco sobre a identidade e o propósito. Eu sei que vocês já ouviram bastante, mas é sempre legal ouvir uma pessoa e poder ver ângulos e vertentes diferentes. Eu amo falar sobre identidade e propósito, inclusive é o que fez com que eu ativasse, de fato, a minha identidade. E a gente vê tanta coisa, né? Pessoas fluindo na vida, pessoas desistindo da sua própria existência, pessoas sendo levadas e governadas e pessoas governando a sua própria existência. Eu quero trocar uma ideia com vocês. Desde quando eu fui ativado, eu posso dizer para vocês, a minha transformação começou em 2018, de verdade. Eu comecei um pouquinho antes, sem entender o que eu estava fazendo, mas era Deus já me encaminhando, me endireitando, me colocando no prumo. Galera, do prumo. Você sabe o que é o prumo? O prumo é usado pelo pedreiro. Por exemplo, ele vai levantar um muro e aí ele faz o prumo. O prumo é uma linha que segue de uma ponta para outra para ver se está reto. Meu avô que gostava de falar, bom, menino, você precisa aprumar a vida, você precisa endireitar. Deus já estava aprumando a minha vida, endireitando a minha vida em 2017, onde eu já estava fazendo coisas, já estava me sentindo incomodado por muita coisa que eu vivia. Mas no segundo semestre de 2018 foi quando eu reencontrei com o Pablo. E o Pablo veio com a parada do desbloqueio, identidade e propósito. E eu nem entendia muito bem a profundidade disso, até que em outubro de 2018, o Pablo veio aqui para a Alemanha. E a gente passou 10 dias juntos. E ele falou, Felipe, vê se você conseguir
organizar um evento. Eu falei: "Que evento?" Chama Método IP. Nem sabia que era o Método IP, nem sonhava que era o Método IP. E aí, então, eu vim e organizei, porque eu tinha um contato muito grande em Berlim, capital da Alemanha, morei lá por 8 anos. E aí, então, eu fiz alguns contatos, montei uma turma para um final de semana e mal sabia que iria acontecer. E aí, então, em Berlim, em 2018, segundo semestre de 2018, Berlim, capital da Alemanha, eu tenho um impacto profundo sobre a questão da identidade e propósito, que nos leva o quê? A frutificar. Você precisa entender uma coisa, eu sempre explico isso para a galera que me acompanha. Sempre explico para todo mundo que está próximo de mim. Vamos usar aqui o frutificar como um crescimento exponencial, vai. E o crescimento exponencial é muito mais do que dinheiro. Vamos usar uma linha do sucesso, né? Sucesso em todas as áreas. Área sentimental, amorosa, familiar, profissional, espiritual, network, eh, relacionamentos em si, em geral, corpo, alma, espírito. Então, o frutificar seria se tornar exponencial em tudo aquilo que pertence a você, que engloba a sua vida. E para isso acontecer, você precisa entender uma coisa: precisa acontecer algumas bases. Algumas coisas precisam acontecer. Então, por exemplo, você que está aqui no 459, você que está aqui, né, que seria algo gratuito para quem realmente deseja, queima algo no coração por transformação e começa aqui no gratuito. Você começa a ouvir inputs, você começa a ouvir insights, você começa a ouvir coisas que você sempre ouviu, mas só que numa vertente diferente, em um ângulo diferente, e tudo isso vai mexendo com você. Tudo isso vai começando a criar bases. E deixa eu explicar uma coisa para você. Para você poder frutificar em todas as áreas, crescer em todas as áreas, essas bases precisam começar a ficar sólidas. Felipe, e que bases são essas? Vamos lá. Eu vou usar aqui vou fazer uma analogia para vocês poderem entender o que eu quero dizer para vocês. Então, por exemplo, sucesso. O sucesso é subjetivo. O que é sucesso para mim não é sucesso para você, o que é sucesso para você às vezes não é sucesso para mim. Então a gente define uma base de sucesso que é crescer e frutificar, é avançar em todas as áreas. Então a gente vai usar esse critério hoje para poder sentenciar o sucesso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o sucesso, ele, para ficar didático para você, é uma ciência? O que significa isso, Felipe? Significa o seguinte, que assim como você aprende matemática, física, geometria, assim como você aprende uma ciência e você faz exercícios e você resolve problemas, né, com base em fórmulas, por exemplo, geometria, matemática, tem um problema lá, igual aquele problema da escola, né? Resolva o problema. Eu tenho tantas maçãs, mas aí passou um amigo, eu dei 2 para outro, dei 3 para outro, fui roubado. Estou dando um exemplo bem baixo, né? E aí agora com quantas maçãs eu estou? Isso é um problema. Então você vai lá, usa, né, subtrai, soma, diminui, divide, multiplica e acha uma resposta. Deixa eu te falar, da mesma forma como você aprende uma ciência, você pode aprender a ser bem-sucedido. Você pode aprender a frutificar, a crescer. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não alcançou seus objetivos, é porque você precisa aprender o passo a passo, assim como uma ciência. Se você pegar a física, a química, as fórmulas, geometria, e se você pegar as fórmulas e estudar todos os dias, fazer exercícios, resolver problemas, você vai ficar bom naquilo. Você vai tirar uma nota boa naquilo. Aquilo vai te levar para um outro patamar, se tratando de problemas e fórmulas e passo a passo. Ponto. Da mesma forma é a sua vida espiritual, emocional e física. Vamos pegar a sua vida física, vai? O físico, né? O corpo. Se você ingerir menos alimento, ou seja, você agora tem menos caloria, eu como menos e pratico mais exercício, bebo água, durmo na hora certa, durmo o suficiente,
suplemento o meu corpo, ômega 3, magnésio e vitamina D3. É os 3 suplementos mais importantes, vai. Ômega 3, vitamina D3 e magnésio. Você suplementa, bebe de 2 a 3 litros, dependendo do quanto quilo você tem. Pratique esporte. Pode ser todo dia uma corridinha, uma caminhada, ou 3 vezes por semana no Zumba, 3 vezes por semana no CrossFit, 3, 4 vezes na academia. Deixa eu te falar, se você seguir um passo a passo, você vai ser bem-sucedido no seu corpo. É só você seguir a fórmula. Vamos lá, espiritualmente, oração, louvor, jejum, adoração, leitura, oração em línguas. Não vou dizer que é uma fórmula, mas é um passo a passo para você poder ter relacionamento com Deus, vida com Deus, discernimento espiritual. Eu gostaria tanto de entender mais os contextos da minha vida. Cara, deixa eu te falar, tenha mais a proximidade com o Senhor na base do relacionamento. Não estou falando de liturgias e tradições e placa de igreja com um monte de doutrina. Não, eu estou falando de relacionamento. Não sou contra a igreja, pelo amor de Deus. Eu só estou falando para você que é o seguinte: para você poder avançar e crescer na sua vida, tem um passo a passo. Eu falei no nível do corpo e no nível do espírito. E no nível da alma, emoções, vontades, sentimentos, desejos, pensamentos são faculdades da alma. Se eu leio o livro, se eu faço desbloqueios emocionais, se eu entendo sobre as minhas vontades, meus pensamentos, aprendo sobre atemporalidade, autossugestão, ressignificação, perdão, cara, não tem como você não avançar e crescer na vida. E a gente está falando sobre frutificar. Para eu poder frutificar em todas as áreas da minha vida, eu preciso seguir um passo a passo. E o passo a passo de frutificar é identidade e propósito. Toda pessoa que não sabe quem ela é e para onde ela está indo, ela vai ser governada, ela vai ser alienada, ela vai ser manipulada, ela vai ser uma peça de uma massa de manobra. A gente vê isso todos os dias, na televisão, na internet. Tem gente que fica assim, né? Fala uma frase bonitinha, né? Tem 10 anos que eu não vejo televisão, mas passa todos os dias 10 horas nas redes sociais. Eu acho bonitinho as pessoas falar isso, sabe? Olha, tem 5 anos que eu não vejo televisão, 10 anos que eu não vejo televisão. Parabéns. Me dá o seu celular aí, deixa eu ver quantas horas você está gastando nas redes sociais. Você entende? Então, assim, a pessoa sai de uma alienação e manipulação e entra na outra. Não faz sentido. Se você quer frutificar, você precisa entender quem você é e para que direção você está indo. E eu vou falar um pouco sobre essa questão do propósito para você poder entender, porque isso precisa ficar consolidado no seu coração. E eu gosto de ser bem didático e eu explico para a galera que está próximo de mim a questão do propósito universal e o propósito autoral. E essa parte é muito massa, eu gostaria de falar para vocês poderem aumentar a dimensão e o entendimento sobre o que é realmente um propósito existencial. Eu sei que você já ouviu bastante coisa, mas eu sei também que às vezes você se sente perdido nessa questão. E é normal, porque você está numa jornada. E nessa jornada você está aprendendo todos os dias um pouquinho mais. E hoje, nessa jornada, você vai entender e aprender um pouco mais para que você possa frutificar. Frutificar. Vamos lá. Qual que é a parada do propósito universal e o propósito autoral? O propósito universal é o ponto de origem de todas as pessoas. O propósito universal é o desejo de Deus para com a sua criação. Então, você já ouviu falar que todo mundo é criatura de Deus. Correto. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que aceitam a paternidade de Deus. Então, se você ouvir falar assim, ó, todo mundo é filho de Deus. Não, não é todo mundo que é filho de Deus. Você aceitou Deus como seu pai? Aceitei. Então você é filho. Você aceitou Deus como pai? Não, não aceito Deus. Então você é criação de Deus. Então, Deus tem um desejo para a sua criação.
O desejo universal de Deus é que todas as pessoas, toda a sua criação se pareça com Cristo. Esse é o desejo de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Ou seja, o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos pequenos cristos na terra. Cristão significa pequeno Cristo. Cristão foi uma terminologia dada por um imperador chamado Constantino, que deu o nome de cristão para aqueles que seguiam os preceitos e os conceitos de Cristo. E aqueles que seguiam o preceito de Cristo na época de Constantino eram como Cristo na terra, pequenos cristos andando na terra. E o desejo de Deus para você e para mim, o desejo universal de Deus, o propósito universal de Deus para todos aqueles que nele crê, é que eles se pareçam Cristo. Então, o seu propósito existencial na terra é de se parecer com Cristo. Escreve assim, ó, putz, caputz. Caputz é cabum com putz. Essa é uma parada que eu inventei. Eu não, né? Eu e vocês, a galera do 459. Deixa eu falar uma parada para você. Esse é o desejo universal, o propósito universal do Pai Criador para com os seus criados, a sua criação. Caputz, caputz, caputz. Essa foi boa, não foi? Então vamos lá. Então esse é o ponto principal. Já estou dando uma aula aqui para vocês já poderem já sair rolando no chão e gritando depois dessa live, falando só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vamos lá. Então, beleza. Então, agora eu sei que o ponto de partida é que Deus não quer somente nos criar, Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Felipe, como que eu pareço com Jesus? Você pode pegar e, primeira coisa, entrega seu coração para Ele, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrependa dos seus pecados, confessa com os seus lábios o seu coração, você está salvo. É o que está na Bíblia, tá bom? Se credes de todo o seu coração e confessares, você está salvo. Essa é a única condição para a salvação, tá bom? Fazer discípulo, ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizai. Ou seja, o batismo é uma condição para se tornar discípulo. Eu não vou entrar nesses méritos aqui agora, uma vez que a gente se trombar por aí no Brasil, ou você vê que na Europa, vem fazer o método P aqui, ou vem ser staff aqui, aí nós entramos um pouquinho mais nessas paradas teológicas. Mas deixa eu te falar, se você crê de coração, e aí a gente pode usar alguns versículos bíblicos aqui depois, para a gente poder conversar, caso você queira. Mas vamos lá. Então, uma vez que eu me torno discípulo, uma vez que eu me torno filho, uma vez que eu me torno discípulo, o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus, propósito universal. Qual que é a parada do propósito autoral? O propósito autoral, ele tem um ponto de partida do propósito universal. Se eu falo do propósito autoral para uma pessoa que não acredita em Deus, ele vai se achar o cara. Não, porque o Felipe falou que o propósito autoral é baseado naquilo que está dentro de mim e que é aquilo que queima no meu coração. Então, eu sou o cara. Deixa eu te falar, se você não é filho de Deus, essa parada do propósito autoral não é para você. Porque o propósito autoral, uma vez que eu sou filho e o meu alvo em vida, baseado no propósito universal, é se parecer com Cristo, eu agora tenho um propósito autoral, que é de autoralidade, é aquilo que queima no meu coração. E aí você descobre que na sua vida, dependendo da fase que você está, vão existir alguns propósitos na sua vida. Se você for aquela pessoa que eu tenho o propósito disso e for morrer com isso, você pode abrir mão de ter novas experiências e de ser levado até a frutificar, porque o propósito autoral, ele é de acordo com momentos da sua existência na Terra. Então você pode ver que o propósito pode tomar vertentes diferentes, o propósito pode aumentar, o propósito pode diminuir, não tem mais sentido para mim essa fase, esses anos de vida que eu estou vivendo.
Cara, esse negócio é assustador. Ó o comentário, Pablo Marçal está escondendo esse cara aonde? Precisa estar na linha de frente. É nóis, mano, tamo junto. Faz o M aí que 2026 tá logo ali. Vamos lá, se liga só, deixa eu falar uma parada pra você. Vocês têm que entender essa parada do propósito. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês poderem entender. Se você for na Volkswagen, Volkswagen é uma marca alemã. Para quem não sabe, eu sou o líder da plataforma global da Alemanha. Volkswagen em alemão é Volkswagen. Volkswagen. Se você for no Volkswagen ou na Volkswagen no Brasil e comprar um carro, vamos supor que você compra um Golf zero, um Golf completo, com as rodas de liga leve, aro 17, banco de couro, teto solar, tudo automático. Pá, nem sei quanto é que custa um carro desse aí. Vamos lá, vamos supor que você gastou, sei lá, quanto que custa um carro desse no Brasil? 100, 150 mil? Eu não sei, não tenho noção nenhuma. Aqui na Alemanha, talvez uns 25 mil euros. Vamos lá, vamos supor que você vai na Volkswagen, ou na Ford, ou na Porsche, ou no Audi, ou sei lá onde é que você vai comprar um carro, mas você vai comprar um carro zero. Quando você pega esse carro seu e você vai para sua casa, você pode carregar cocô de galinha nesse carro. Esse carro é seu. Você não pode fazer o que você quiser. Você pode transportar animal, você pode transportar cobra, você pode transportar galinha, você pode transportar cocô de vaca. Porque é o seguinte, o carro agora é seu. Deixa eu te falar uma parada. O propósito autoral é o seguinte: Deus, ele te fez para você poder fazer o que você quiser com essa vida. Mas quando você sintoniza a sua frequência com a frequência celestial do reino e você se torna não só criação, mas filho de Deus, eu entendo que o meu propósito universal, baseado no coração de Deus, é que eu me torne a imagem e semelhança de Cristo. Eu agora posso fazer o que eu quiser, mas esse eu fazer o que eu quiser para aqueles que estão conectados na fonte não é qualquer coisa. Tem gente nesse exato momento que a sua própria vida é um caminhão de cocô de galinha, não serve para nada. Ou um caminhão cheio de porco doente. Essa é a sua vida. Por quê? Porque a base do propósito autoral, eu faço a minha vida de acordo com as minhas decisões. O propósito autoral é autoralidade, vem de mim mesmo. E a maior prova do que eu estou falando é que você está usando a sua vida para nada. E se você quer frutificar, você precisa ativar esses códigos celestiais. Você foi na concessionária do Deus Todo-Poderoso e foi criado. E ele pegou e fez assim, ó, sopro da vida. E ele falou: vai e toca terror na terra, lasca bambu na terra. Sabe o que você faz? Olha lá, o presidente, meu marido, minha esposa, o meu pai, a minha mãe me bloqueou, eu sou escasso, deixa eu te falar. Morde a esquina das paredes, meu irmão. Você foi criado e Deus te deu autoralidade baseado no propósito universal, para você poder ser cheio do poder e da glória de Deus e explodir na terra como uma Ferrari que você é. Você não está entendendo o rolê. Eu fico aqui, ó, querendo dar cabeçada nessa tela aqui, porque quando eu começo a falar dessas coisas, eu olho para vocês estão assim, ó: mas o fulano não gosta de mim. Mas o fulano não me quer. O fulano não fez o que eu quis". Eu não vou fazer um dedo aqui para respeito, mas minha vontade é falar: "Mano, larga de ser tabaréu, larga de ser orelha seca, larga de ser jumento, larga de ser blé". Vem cá, fica comigo, muito pilhado, que saudade, é nóis, bora lascar o bambu. Com todo respeito, não gosto do palavrão dele. Não falei palavrão não, parece uma criança falante. É isso aí, é nóis. O que eu tô falando é para todo mundo não. Vamos lá, proposta autoral, aquilo que queima no meu coração. É isso aí.
Passou rápido. Eita, Felipe foi o principal mentor que me desbloqueou. Eita, nós lascou bambu até quebrar. Quebra não, bambu enverga assim, ó, e não quebra. E mesmo assim está sendo determinado para fazer o que faria. Diferença nos demais. É isso aí. Mimizento. É aquele povo mimizento. Paraguai. Deus le bendiga, hermano. Deus le bendiga, hermano. Jogo tá pegando. É isso aí. Bora TTT. Correção. Metanoia é para correção de rotas. É isso aí. Mudança de mentalidade. Eu acordo para ouvir isso mesmo. É lapada de Jesus. Só tá falando a verdade. Mandou ver. Fala rasgado mesmo. Aqui é o Felipe. Mas se tem algum Thiago falando alguma coisa, eu não sei. Que bom te ver, é nóis. Isso deixa de tolice, é nóis. Bora lascar o bambu. Show de bola, vamos lá. É isso aí. Tem gente que não gosta que eu fale do meu jeito e tá tudo bem. Você vai encontrar uma pessoa que você vai amar, vai passar a mão na sua cabeça a vida toda, você nunca vai mudar de vida. Deixa eu te falar, eu só posso transbordar de fato, né? Não é todo mundo que vai gostar de você tem que entender isso, tá? E também não é todo mundo que vai gostar de mim, tá tudo certo. Como abrir a plataforma aqui no Chile? Ô, mano, chama aí no direct, te passar aí os contatos para você poder entrar em contato. Show de bola. Vamos lá, transbordo. A gente está falando de frutificar, transbordar. Vocês estão percebendo que não tem como frutificar, transbordar, prosperar, se você não tem os códigos instalados da forma certa? No último final de semana aconteceu o método IP aqui, antes de ontem, né? Sábado e domingo, aconteceu o método IP aqui em Stuttgart, onde eu apliquei o método IP. Foi a quarta edição aqui na Alemanha. E aí, cara, aconteceu um negócio muito massa. O pessoal que estava lá, boa parte das pessoas que estavam no método IP, já está na pegada da transformação, da mudança de mentalidade, metanoia, vendo live, adquiriu um ou outro programa. E aí, eu baixou um download lá e eu quero soltar ele aqui para vocês. Não sei se todo mundo vai entender, mas nós vamos conversar aqui, vai. Se liga só, o que rolou? Eu tava vendo a galera lá muito assim, sabe? Tipo, inteirada mesmo, pá, firmeza, tal, tal. Aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Virei e falei para ela assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, a pergunta foi para todo mundo. Algumas pessoas responderam, né? Então eu fixei numa das pessoas que tinha respondido. A pergunta foi o seguinte, e eu quero fazer ela aqui, ó. Se Deus te liberasse hoje um valor de 20 milhões de euros, você saberia o que fazer com esses 20 milhões de euros? Digita aqui para mim. É a pergunta que eu fiz no MetaIP, é a pergunta que eu estou fazendo aqui, e eu vou trazer um ensino sobre identidade, propósito, transbordo, prosperar e frutificar. Fica comigo aqui. Vamos lá. Olá, Pri, beijo do coração. A Pri estava lá no MetaIP. É a primeira vez que escuto, gostei e tem e passou. Cumpriu o propósito. Sim, sim, saberia, Felipe. Eu saberia. Bora lá. Sim, eu sei, eu saberia. Sim, 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 sim. Galera, vocês querem que eu faça a versão bonzinho, passando a mão na cabeça, ou vocês querem bambu lascado? Ô, Joelma, beijo no coração. Rota 25K, bora. Vamos lá. Vocês querem que versão? Amo você, Pablo Marçal. Também amo ele. Lasca o bambu. Será que vocês estão me confundindo com o Pablo Marçal? Eu só não tenho barba, né? Nós é do Goiás, nós é de Goiânia. O, o bairro que o Pablo morava era vizinho do meu. Ele morava no Parque Ateneu, eu morava na Vila Redenção, Jardim da Luz, periferia de Goiânia. Bora lascar o bambu. Não saberia. Vamos lá. Eu vou dar uma chapuletada na cabeça de quem falou sim. Se Deus liberasse 20 milhões de euros na sua mão, você que disse sim, eu tenho uma notícia para você. Se você soubesse de fato o que você faria com 20 milhões de euros, você já teria acessado esse valor. Mas você não sabe o que você faz com esse dinheiro. Você tem uma ideia do que você faria, mas a ideia do que você faria não te dá acesso aos 20 milhões de euros. Eu vou te falar uma parada, Eu, Felipe Fernandes, já gerei alguns milhões de reais.
Esse é o nível de maturidade e de acesso que eu tenho a essa energia chamada dinheiro. Mas eu não acessei ainda os 20 milhões de euros. Por quê? Porque eu não tenho ainda a capacidade de gerar essa quantia e de trabalhar essa quantia. Se Deus colocasse 20 milhões de euros na sua mão agora, você ia meter os pés pelas mãos e é capaz que você perderia tudo em tempo recorde. E é por isso que você não tem. E deixa eu te falar, você pode usar todas as teorias galácticas. Pode usar. Eu ainda vou ficar com essa tese. Por quê? Porque é assim que eu tenho a minha experiência. É isso que eu estou vivendo. E aí você fica orando, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, me dá. Não, deixa eu te falar, peça por sabedoria. Peça por sabedoria. O Jorge falou, estamos sendo preparados. A quantidade de preparo que você tem vai te dar o acesso ao nível de preparo que você tem. Tem pessoas aqui que já conseguem acessar R$ 500. Outros vão acessar R$ 1.000. Tem gente aqui que tem a capacidade de gerar 7 dígitos, mas a maioria não dá conta de gerar 5 dígitos. E a capacidade que você tem geradora é aquilo que você vai acessar. Você não tem 20 milhões de euros porque você não sabe o que você faria. Você tem uma projeção do que você faria, mas isso não significa nada. Nada. Eita, nós. Essa é forte. Tem gente que já deve ter feito aí 7 dígitos, eu não tenho dúvida disso. Eu não duvido do que você já fez, pelo amor de Deus. Eu estou questionando uma linha de raciocínio que muitas vezes está te enganando. Então, deixa eu te falar, fala assim, Deus, me dê sabedoria e experiência e oportunidade de ter experiências para eu poder mudar minha mentalidade. Eu vou contar um negócio para vocês. Vocês querem que eu conte um negócio para vocês? Eu vou contar um negócio muito massa para vocês. Vocês querem? Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Só se vocês quiserem. Até a outra que me chamou de menino maluco aqui, empolgado, eu quero contar para ela também. Se ela quiser, claro. Vamos lá. Eu vou contar uma parada para vocês, vocês vão cair para trás. E esse código que eu vou contar para vocês, se vocês ativarem na vida de vocês, é capaz que vocês acessem pelo menos uns 7 dígitos. Vocês querem? Eu vou contar gratuitamente aqui para vocês. Bora, beleza. A Marlene falou, bora, então tá bom. Te chamou de emocionado. Pois é, me chamou de emocionado. É porque ela não me viu pessoalmente. 1,83 m, 100 quilos, fulminando na cara dela assim, ó. Ela nem dorme à noite. Emocionado. Bora, eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês querem sabedoria? Então pega essa. Pega essa. Manda, bora. Simbora, é nóis. Eu vou contar pra vocês, vocês não contam pra ninguém, tá? Eu sou o mais antigo do rolê do Pablo. Eu conheço o Pablo desde 2008. Daqui 3 anos, vai fazer 20 anos que eu conheço o Pablo. Eu sou o mais antigo do rolê. E aí você pode perguntar, se ele é o mais antigo, então ele é próspero financeiramente, em quantia de dinheiro, como o Pablo. Não, eu vou ser humilde para reconhecer para vocês e vou contar o código que aconteceu para eu não poder acessar a mesma energia e quantidade de energia do Pablo. Eu vou contar para vocês. Se liga só. Em segundo semestre de 2018, eu reconecto com o Pablo. E ele vem, me desbloqueia e o pau quebra, o chinelo canta, bambu lasca, menino chora e o pau quebra. E foi muito massa, porque naquela época o Pablo tinha acabado de startar o movimento. Tudo ainda era muito novo, mas já estava acontecendo já. O Pablo já tinha lá o movimento em Goiânia, o Pablo era o cara do presencial. Ele não tinha nem canal do YouTube. Na verdade, o canal do YouTube dele tinha uns 400 seguidores. Uns 400 seguidores. E os vídeos dele não pegava nem 100 visualização. E aí, essa experiência do Pablo ter vindo aqui na Alemanha
a gente destravou uma camada violenta. Tanto que ele mesmo diz: depois que eu fui para a Alemanha naquela vez, nunca mais nada foi igual. Ele destravou, eu destravei. E a gente estava indo numa pegada muito forte. Em janeiro de 2019, eu estava em Goiânia. Eu fiz todos os treinamentos do Pablo. Ele aplicou todos os treinamentos e eu participei. Inclusive, eu participei de um treinamento chamado Atomic Brain, que ele fez só 2 edições, porque o negócio era muito loucura ao extremo. E aí o Pablo falou: nunca mais vou fazer esse negócio é muito louco. Eu participei desse evento. Mas só que aí, o que aconteceu? Em julho de 2019, fui para São Paulo, abri o Saia do Caixão, primeira edição, em São Paulo, em Goiânia, foi loucura, e foi explosão, foi a primeira vez que foi um evento presencial com mais de 1.000 pessoas, 2019 eu estou falando. E aí, virou 2019, entrou 2020, e é aqui que nasce o código pesado que eu quero contar para vocês. O Pablo falou o seguinte para a galera do ecossistema naquela época: vamos para Orlando, eu vou fazer o método IP em Orlando. Eu estava aqui na Alemanha, o Pablo falou: Filipão, vamos colar nos Estados Unidos, beleza? Data tal, tal, tal. Nós vamos chegar lá, cola junto e tá tudo certo. Fui daqui da Alemanha para Orlando, nos Estados Unidos, e a gente estava no rolê. Esse mesmo rolê que está acontecendo em Nova York acontece de tempos em tempos e aconteceu nessa época, janeiro de 2020, em Orlando. E a gente fez o MetP, a gente foi não sei para onde, a gente curtiu. E aí, em uma manhã, o Papo falou assim: Filipão, onde é que você tá? Eu tô em tal lugar, vou passar aí para te pegar. Vem aqui para casa, para você ver os meninos, o Benjamin, o Lourenço. O Miguel tinha acabado de nascer, o Miguel tava no colo, assim, ó, peguei ele no colo. Pequenininho, meses. E aí, trocando ideia com o Pablo e tal, aí eu lembro que eu peguei, entrei no carro com o Pablo, a gente ia em algum lugar, e o Pablo falou o seguinte: Filipão, vai rolar uma mentoria louca com o Flávio Augusto lá no Orlando City, que é o estádio, né? O Flávio Augusto era dono do time, né, de Orlando, e o Pablo falou: mano, é muito massa isso aqui, cara, papapá, papapá, isso aqui. Eu falei: mano, tô dentro, mano, eu vou junto. E aí o Pablo fala o seguinte: mano, custa R$ 80.000. Na hora que ele falou custa R$ 80.000, eu dei um passo para trás. Porque, a princípio, eu não tinha, mas não era sobre o dinheiro, era sobre a frequência do momento. Eu tinha que arrumar aquele dinheiro e eu tinha capacidade de arrumar aquele dinheiro. Mas foi nesse momento que eu dei um passo para trás que o Pablo deu um passo para frente. E é aqui nesse dia aconteceu uma pequena disruptura. Nós somos amigos, nós somos brother, eu amo demais o Pablo é meu irmão, e é recíproco. Mas a parada é o seguinte: naquele dia ele deu um passo para frente e eu dei um passo para trás. E deixa eu te falar uma coisa: se arrependimento matasse, eu já estava morto. Porque nesse dia aconteceu um distanciamento. Por quê? Porque ele, de fato, ele começou a aplicar tudo aquilo que ele estava vivendo. E eu dei um passo para trás nessa área. E aí, então, depois disso, aconteceu outras coisas, outras mentorias, outros moveres, de pá, 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 pá. Ele foi: ah, Felipe, você está falando que você travou na sua vida? Não, eu já dei 7 voltas no globo terrestre, eu falo inglês, falo alemão, falo português de Goiânia, já conheci 25 nações, já fiz o rolê, já fiz meus milhões no digital, tá tudo certo. Mas a parada é o seguinte: o nível de decisão, de consciência e aplicabilidade dessa consciência que vai existir as tomadas de decisões. Para você frutificar, eu estou dando aqui algumas bases, como propósito autoral, propósito universal, para que você possa ter consciência dos passos, porque agora você tem uma direção. Você lembra que eu falei que se você sabe quem você é e para onde você está indo, as coisas mudam, e caso você não souber, você é alienado e manipulado, você fica para trás? Então, não é o fato somente de você saber quem você é e para onde você está indo. Tem que ser aplicável. Você tem que botar pressão nisso que você fala. Por exemplo, você saberia o que você faz com 20 milhões? Não. O que você vai fazer com essa informação? Eu vou me preparar. E não é sobre o dinheiro, é sobre uma frequência poderosa, porque o dinheiro é a parte mais barata do rolê.
Você está preso no dinheiro, você ficou emocionado com o Rolex, você ficou emocionado com a Lamborghini, você ficou emocionado com a Ferrari. É por isso que você não tem. Ai. Deixa eu falar uma parada para vocês. Eu aprendi que não. Deixa eu falar uma parada pra vocês. O rolê é muito louco, mano. O rolê é muito louco, mano. Arrepiado. Pois é, eu tô falando pra vocês, velho. Bora lascar o bambu, bora. Dinheiro é energia de troca. Já era pra pegar essa. Era pra estar longe. Eu fiquei com medo. Olha aí. Vocês vão começar a ver a verdade agora, ó. Isso nunca me emocionou. Estamos precisando disso. Putz, mas com. Olha isso aqui, ó. Tem que voltar aqui, ó. Mas com o preço do IP fica bravo, mano. Ô, Lu, não é sobre o valor do método IP, é sobre o seu coração. Deixa eu te falar uma parada, Lu, vou destravar você. No dia que você desencanar com isso, você vai ter o dinheiro para ir no método IP. O negócio você ficou encanada com o valor. Aí você vem, aí para você poder justificar por que você não faz, você somente tem que diminuir o rolê, entendeu? Aí você fica brava, chateada com gente. Deixa eu te falar, todo problema que você parar, é esse problema que você tem que enfrentar. E é mais sobre você do que a circunstância. Ah, no dia que eu entendi isso, o rolê, por exemplo, o Lu, lá do Flávio Augusto, 80 mil, para eu não ficar por baixo, falei, para que mentoria de 80 mil, mano? Preciso de pagar mentoria de 80 mil, não. Tá aí a prova, ó. Rodou. Fica aí agora, chupando dedo, chupar o dedo uma ova. Tô lascando bambu. É isso aí. Agora quero ir no método IP dia 16. Não tenho dinheiro. Não estou nem aí. É isso aí, ó. Entendeu a parada, entendeu o rolê. É sobre o propósito. Você tem um propósito universal. Com base nele, você tem um autoral. Lasca o bambu, mano. Você não tá entendendo. Incrível. Vou pro método IP. Sou 10 e 1. Show. IP é só presencial. Exatamente. A galera aí travada com dinheiro. Deixa eu contar um negócio pra vocês. No dia que eu comecei a ressignificar, me perdoar, e eu falei o seguinte, cara, eu preciso parar de ser bobo, né? Então hoje eu tenho uma pequena reserva, que é a dinheiro aplicado, eu consigo fazer coisas poderosas, eu consigo fazer coisas. E aí no dia que eu consegui juntar 100 mil reais, foi muito massa. Juntar assim, né, aplicado, não juntar dinheiro no banco, né, guardar dinheiro no banco, igual muita gente faz, isso é besteira. Você tem que começar a entender. Ah, Felipe, mas eu não entendo. Então, inclina a sua vida para adquirir conhecimento, ter experiência e transformar em sabedoria. O rolê é esse. O negócio é que você fica querendo guardar energia. Energia parada tem capacidade de te matar. Por exemplo, dinheiro ele quer ter experiência, igualzinho o Pablo fala, dinheiro quer ter experiência, dinheiro quer ir para os rolês, mas você fica viajando na maionese com o dinheiro, entendeu? E aí a própria energia te mata. Show de bola. Tem livros para indicar? Tem vários. Começa na Bíblia, mano. Florescimento, top. Menos o Rafa. Não entendi. A gente não paga porque não sabemos fazer dinheiro. Exatamente, tem medo, é escasso. Então, como eu não sei gerar, se eu der isso que eu tenho, vai acabar tudo que eu tenho, entendeu? Dinheiro quer ir para o rolê, é isso aí. Bom dia. Eu consegui ir no método IP, desbloqueei. Agora posso ir toda vez que tem método IP, exatamente, como o staff. Poxa, fico puto com pessoas que têm coragem de acordar 4 horas para reclamar do jeito do Felipe. Mano, a pessoa tá reclamando até agora. Um beijo para você. Essa pessoa que tá reclamando de mim, sabe qual que é o problema? Ela tá reclamando daquilo que ela tem e ela vê em mim. E aí ela não gosta nela e ela não gosta das pessoas. Na verdade, ela não tá reclamando de mim, ela tá reclamando dela. Um beijo para você, minha filha. Deus abençoe. Tá tudo certo. Um beijo. Nós chamamos a equipe do comercial para qual o livro da Bíblia. Ó, é o seguinte, eu tô lendo com a minha galera aqui da Alemanha o livro de Atos. O Atos é a espinha dorsal da Bíblia, que liga o Velho Testamento com o Novo Testamento. Eu acho o livro de Atos um dos livros mais loucos que tem no planeta. Começa a ler Atos, aí depois você vai para os Evangelhos. Ou pode começar por os Evangelhos e vai passar pelo livro de Atos.
Show de bola. Muito bom. Então, galera, vamos lá. Frutificar. Vocês entenderam que para frutificar tem um passo a passo? Começa na identidade, propósito universal, é baseado na minha identidade baseada no propósito universal. E aí vem o propósito autoral, que é eu conectado na fonte, queimando meu coração, explodindo. Aí eu frutifico, multiplico recurso, avanço na vida, transbordo, vem um transbordo, que é um reteté. O transbordo é uma consequência do entendimento desse rolê todo. Quanto mais eu entendo, mais eu vivo. Quanto mais eu vivo, mais eu transbordo. Essa é a parada. É a galera do pelotão do trovão azul, que cai trovoada do céu. Ratatá. Obrigado, Nani, pelo carinho, nós te amamos. Também amo vocês. Deixa eu falar uma parada para vocês. Identidade, propósito, transbordo, frutificação, multiplicação de recursos, multiplicação de talentos. Eu vou contar uma parada para você. Se liga só. Eu vou começar agora, aqui na Alemanha, são 13 QGRs, quartéis generais do reino. O que eu falei para a galera? Terminou o método IP, eu falei o seguinte, olha, eu quero fazer um chamamento aqui. Quem quer ser treinado de fato para ser um general? Mas eu vou falar o seguinte, eu vou me comprometer em transferir a minha liderança. Eu vou multiplicar a minha liderança. A capacidade que eu tenho de alcançar, treinar e enviar pessoas, eu quero dar para vocês. Quem quer? Galera, todo mundo levantou a mão. Que dia que começa o povo me ligando, mano, eu quero ser. Por quê? 13. É 13 não, né? Vou colocar 14, vai. 13 eu não gosto desse número de jeito nenhum. Já vou profetizar 14 QGRs. Cancelo 13. Obrigado aí quem me lembrou. Deixa eu te falar, eu quero treinar a galera. Eu vou multiplicar minha liderança. Eu vou multiplicar a minha unção de ganhar, treinar e enviar. Essa é a grande comissão. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e envia a galera. Mano, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês não estão entendendo. 13 é lindo, é um lindo número. Vocês entenderam a indiretinha que eu dei, né? Não tem nada contra 13, não. Tá tudo certo. 14, 17. Vocês gostam do peteco, né? 14 milhões, 14 bilhões. M28. 12 é um bom número. Não, aí 12 diminuiu, nós temos que ir para cima. É o 28, M28, é isso aí. Que da hora. Mas o MIP não faz isso de mudança? Faz sim. Mas é porque é o seguinte, o método IP é o start. E aí você tem que continuar. Bora fazer todo mundo 28. Eu vou fazer agora é 28. É 28 QGR na Alemanha. Em homenagem ao nosso irmão amado, Pablo Marçal. 28. 666. Aí o cara já apelou, mano. O grupo do QGR já tenho. Massa. Primeira vez que estou te escutando. Seja bem-vindo. Ó, a galera que quer me seguir, tá aqui, ó. @Felipe Fernandes _. Só cola junto e bora lascar o bambu. Bora lascar o bambu com força. Meu aniversário é dia 13. Ah, desculpa aí quem tem aniversário dia 13. Não é nada pessoal, tá bom? Show de bola. Então é isso, galera. Eu espero estar mais vezes aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Vocês falaram e me chamaram. E eu tô aqui para nós trocar ideia. Ô, Kleber. Kleber, beijo no coração, mano. Tamo juntos. Então é isso, galera. Para quem fizer sentido, você não precisa gostar de mim, não, mas você pode me seguir também. Tá tudo certo. Vamos junto nessa jornada. Vou vir mais vezes aí no 459. Hoje a gente falou sobre frutificar e a gente deu um pano de fundo aqui violento. Saiu sabedoria e códigos poderosos aqui. Não cometa os mesmos erros que eu. Cai para dentro, faz o negócio acontecer. Identifica aí o que você precisa mudar e lasca o bambu com força. Beleza? Show de bola. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aqui, ó, o método IP. Para quem quiser fazer parte, ó, já é um bom começo. Lembra daquela parada dos 80 mil? Ah, 80 mil, deu um passo para trás. Ah, mano, rodou. Tá aqui, ó, acontecendo a mesma coisa. Dia 16 e 17 de junho, em Alphaville, método IP com o Pablo Marçal. Um dia antes de ir para Israel. O cara é brabo. Show de bola.
Galera, um beijo no coração. Bora fazer um print? Bora fazer um print. Eu vou postar lá nas minhas redes, lá no meu Instagram. Você vai lá e solta um código pesado. Se quiser me xingar também, pode me xingar, não ofendo com nada. Beleza? Não levo nada pro coração. Eu vou fazer um print e você corre lá no meu Instagram e solta um código pesado, que a galera gosta de ler comentário. Eu sei que vocês gostam de ler comentário. Aí a galera só vai falar assim, mano, o que esse cara tá fazendo? Esse cara é louco. Ah, bora fazer o boot? Bora. Bora fazer o boot, vai. Vamos lá. Esfrega suas mãozinhas aí. Encha seu peito. Deus, a ti rendemos graças porque o Senhor é bom e nos ouve a cada segundo. Nós, de fato, Pai, tivemos uma aula aqui, uma reflexão poderosa. Uma reflexão que abre nossos olhos, o nosso coração, do que é realmente o propósito. Nós sabemos que existe um propósito que sai do teu trono sobre todos. E com base nesse propósito, nasce, Deus, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Aquilo que o Senhor nos chamou para brilhar, segundo o nosso coração conectado com o Senhor. E por isso nós podemos frutificar, crescer, prosperar, avançar, com os olhos da fé e com o coração cheio, Pai, de esperança. Nós vemos, enquanto as pessoas falam de crise, que momentos ruins vão vir, nós vamos prosperar abundantemente. Nós vamos crescer, frutificar, prosperar, avançar, conquistar, treinar, enviar, multiplicar como nunca fizemos, Pai. Tempos difíceis significa crise. Crise é coletiva e prosperidade é individual. Individualmente, juntos com o reino, nós crescemos. Enquanto todos falam de crise, nós vamos crescer. Crescer, crescer, crescer. Frutificar, prosperar e multiplicar. Porque é isso que significa o reino dos céus. A terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E nós somos filhos que entendemos sobre o reino, sobre os princípios, sobre os códigos eternos do Senhor. Vinde a nós, Pai, o vosso reino. Essa foi a oração de Jesus. Enquanto muitos querem ir para o céu, Jesus orava falando, vinde a nós o vosso reino. E essa é a minha oração. Vinde a nós o vosso reino. Venha o seu reino, Pai, antes da nossa partida. Nós queremos governar, reinar sobre a terra. E é assim que nós declaramos e profetizamos. Amém. Amém e amém. Aleluia. Bora fazer um print. Fazer um print aqui, vocês colam lá no meu Instagram. 2, 3 e... Show de bola, galera. Um beijo no coração de vocês, um ótimo dia e bora lascar o bambu na terra. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.